Queridos irmãos, queridas irmãs, receba a doce e a gloriosa paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Sou eu, vossa irmã em Cristo, a irmã Ruth. Obrigado pela companhia, obrigado pela presença, obrigado por estar comigo aqui neste canal, nesta jornada de jejum e oração, nas orações, nas campanhas da madrugada. Nós terminamos aí uma campanha maravilhosa de 13 voltas, aleluia, onde o Senhor manifestou o seu poder, a sua graça, os seus milagres, e é tudo para a honra e a glória de Deus. E estamos aí na dispensação da graça para dar início na próxima campanha. Ainda não tem a data, vou estar anunciando, como todo anúncio que eu faço com respeito à obra de Deus, lanço lá no grupo, lanço na comunidade do YouTube, amém? E sempre estou aqui mantendo os meus irmãos atentos com respeito a tudo que nós vamos fazer, aleluia, para o nosso Deus. Hoje o Pai, o Filho e o Espírito Santo preparou para que nós possamos abordar alguns assuntos de grande relevância, de muita importância para o nosso crescimento, amadurecimento, entendimento espiritual. Aleluia, isso aqui é preparação do Senhor. Eu recebo inúmeras mensagens de pessoas que começam a caminhar na graça e começa a acontecer série de coisas, série de fatores, e eles não entendem o que está acontecendo. Então, como eu sempre falo, o diabo quer manter as pessoas ignorantes, sem entendimento das coisas, aleluia, do nosso Deus, principalmente voltado para o mundo espiritual. Principalmente voltado para o mundo espiritual. Eu sempre falo, irmãos queridos e amados, é muito de grande proveito nós aprendemos um com os outros, com as batalhas, com as pelejas, com as lutas, com as experiências das nossas irmãs aí, do coque, que tem já os seus joelhos calejados nesta graça maravilhosa, e dos nossos irmãos aí que são de batalha espiritual, de guerra espiritual, que são homens e mulheres de muita oração, de muito jejum, aleluia, que sabe que de fato nós estamos vivendo um campo de batalha quando nós nos tornamos, aleluia, servos de Deus. Porém, abre aspas, não existe nada mais enriquecedor e gratificante que cada um de nós termos nossas próprias experiências, né? É muito enriquecedor, porque quando vai acontecer, você já sabe o que está acontecendo. Toda vez que Satanás levanta-se para armar algo contra a igreja, para querer parar a igreja, querer, aleluia, armar, como eu sempre falo, alguma marmota, é porque a bênção que Deus está preparando, ela é muito, muito, muito grande. Então, aleluia, hoje o Senhor preparou para que nós possamos falar sobre 3 assuntos muito importantes, pois os 3 são diferentes um do outro. A primeira, meus irmãos, aqui eu estou dentro do estúdio, que ainda falta terminar a questão do tempo, mas estão escutando aí o barulhinho lá fora? Meu Deus, que desafio fazer a obra de Deus, é isso que acontece. Mas vamos lá. Falaremos sobre retaliações, o que são retaliações e o porquê acontece as retaliações. Falaremos também, aleluia, sobre as setas, que são as setas inflamadas, amém? Já tem um vídeo aqui e quero me aprofundar ainda mais sobre isso. E falaremos sobre as guerras, que são as batalhas espirituais, que todo soldado que vem para o campo de batalha, que faz parte do exército de Cristo, ele vai ter. Não tem como servir a Deus e estar só na santa paz. Vamos parar com esse negócio. Você pode ter a paz de Cristo no teu lar, você pode ter a paz de Cristo na tua vida espiritual, mas o diabo sempre vai querer tirar a tua paz. E o que ele faz? Ele levanta-se contra a tua vida, contra a minha vida, com retaliações, com injúrias, com calúnias, com mentiras. São várias coisas que o diabo faz. Como ele não tem paz, ele quer tirar a paz daqueles que têm a paz de Cristo. Eu acho interessante quando a pessoa fala, eu quero ter a paz fazendo obra, ainda mais quando são pessoas que são parte de ministério de cura e libertação. O diabo não tem paz. Mas para nós vencermos a ele, aleluia, exatamente como Paulo escreve em Efésios, nós temos que lutar no Espírito para vencer o diabo. Vamos lá, meus irmãos. Falarei sobre as retaliações no mundo espiritual. Louvado seja Deus. Existem 2 fatores pelas quais acontecem as retaliações na vida de um servo de Deus, de uma pessoa que veio para a graça, de uma pessoa que serve a Jesus, de uma pessoa que entrou para as portas. Aleluia. O primeiro fator da retaliação é a falta de preparação.
O Senhor Deus não pega um soldado e lança ele na guerra. O Senhor Deus não faz isso. O Senhor Deus nos capacita e nos ensina a manejar a espada. Quem dá tudo muito rápido e lança na guerra é o diabo. Ele não quer nem saber como é que você vai para a guerra. Ele quer que você pegue retaliação, ele quer que você pegue tribulação, ele quer que as portas fechem para você. O diabo é assim. Por isso que tem pessoas que não foram ungidas por Deus para esse campo de batalha para lutar contra o diabo. Porque Deus, antes de nos lançar numa guerra, Ele nos capacita, irmãos. Não estamos lidando com o mundo físico, estamos lidando com o mundo invisível, com o mundo espiritual. Estamos lidando com muitos demônios que estão trabalhando aí para querer mandar enfermidade, para querer mandar tribulação, para querer mandar tudo que não presta para a humanidade. Então, a primeira tipo de retaliação que acontece é a pessoa que não tem nenhum tipo de preparação. É o primeiro tipo de retaliação. O outro tipo, de retaliação que acontece, aleluia, santo é o nome do Senhor, é para este soldado ser provado e aprovado por Deus. E na medida que ele é provado e aprovado por Deus, ele, aleluia, aumenta de níveis espirituais no mundo espiritual. Se tem unção na vida dessa pessoa, se tem autoridade do Espírito Santo na vida dessa pessoa, se ela passar por estas retaliações dando glória a Deus, porque quando vem uma retaliação, nós temos que, obviamente, olhar para a nossa vida. A Bíblia mesmo já nos instrui que o homem tem que se analisar. Se a pessoa está entrando na peleja, na luta, na provação, ela tem que olhar para a sua vida para saber se essa provação não é por rebeldia ou se ela abriu algum portal do inferno. Eu acho interessante quando as pessoas falam, irmã, ore pela vida dessa pessoa que ela está passando uma peleja, uma luta, mas a própria pessoa se lança nos braços de Satanás. A própria pessoa vai atrás do pecado. A própria pessoa abre os portais do inferno para o diabo fazer uma bagunça. A própria pessoa se joga na cova. Ramandecai. É diferente de uma pessoa que está na posição, fazendo a vontade de Deus, lutando contra a sua carne, lutando, aleluia, com a espada que o Senhor colocou em suas mãos, e o Senhor permitir que essa pessoa passe uma retaliação para ela ser um soldado aprovado no fogo. Porque o Senhor é um Deus que nos passa pela água, nos passa pelo deserto, nos passa pelo fogo, e em cada processo, aleluia, nós recebemos mais graça, mais fogo, mais unção, mais autoridade do alto, mais estrutura do Espírito Santo, mais experiências para trabalhar para o Senhor. Aleluia. É isso que acontece quando vai se recebendo retaliações. Ou as retaliações acontecem porque esta pessoa não está capacitado para fazer uma determinada missão para o Senhor. Ou a pessoa passa a retaliação porque esta pessoa tem que ser aprovado e aprovado. E o que acontece quando esta pessoa entra no contexto que ela não está preparada para uma batalha espiritual? Esta pessoa não é uma pessoa de oração. Esta pessoa não é uma pessoa de jejum. Esta pessoa é uma pessoa que tem brechas abertas na sua vida. Vamos supor, quais são os campos aí fora que são muito, vamos dizer, difíceis, vou dizer desta maneira, para trabalhar? Para ganhar almas para Deus, que são lugares oprimidos, carregados, pesados, que você parece que está vendo os demônios materializados. Cadeia, presídio feminino, masculino, hospitais, são lugares muito pesados, favelas, tráfico de drogas, favelas pesadas, onde você entra ali para pregar para traficante. Esse campo de batalha não se entra de qualquer maneira. Tem lugares que o Senhor vai dizer, filha minha, eu quero que você vá em tal lugar e faça uma obra ali, que vai ter que haver uma preparação antes de você entrar no campo de batalha. Tem campos de batalha que o Senhor Deus vai preparar para eu fazer obra e você fazer obra, que você não vai poder entrar de qualquer jeito não, meu filho. Tem que ter uma cobertura, aleluia, de proteção sobre a nossa vida. Não é só falar Deus está comigo, que não é suficiente não. Sabemos que Deus está comigo, mas nossa vida tem que estar no altar, as brechas tem que estar tudo fechada, porque senão vem um levante, vem a retaliação e a pessoa não tem estrutura para passar por aquilo ali. Então o que acontece? E quais são as áreas que pode acontecer essa retaliação? A pessoa pode ficar doente. Pode haver ataque na família, alguém pode ficar doente, alguém pode sofrer um acidente, tem isso também, acontece. A vida financeira, o diabo pode trancar as portas, ou o próprio Deus vai permitir.
Nós temos o exemplo nas Santas Escrituras de tudo o que os servos de Deus passaram por servir a Deus. Todas as provações, retaliações, levantes, perseguições. A vida espiritual da pessoa, o diabo começa a investir na vida espiritual da pessoa, frieza, morte, conformismo. Às vezes a pessoa vai orar e sente pesado o ar, bloqueio espiritual. O diabo pode tocar também no casamento, pode vir retaliação dentro do lar, muita briga dentro do lar. O diabo pode usar a vida do esposo para levantar contra a vida da esposa ou vice-versa. Isso é um tipo de retaliação, que é uma classe de demônio de baixa hierarquia, que é mandado para fazer briga dentro do lar. Perseguições, calúnias, difamações. Tudo isso faz parte das retaliações por servir a Deus. Mas lembrando bem, meus irmãos, tem retaliações que são porque a pessoa não está preparada. É por isso que eu acho, vamos dizer, irmã Ruth, eu fico escandalizada de ver tantos crentes querendo fazer a obra de Deus sem ter o Espírito Santo. Ramandecai. Eu fico escandalizada de ver tantos crentes, porque não é isso que eu aprendo com a Bíblia. Não é isso que a Bíblia me ensina, porque em Atos dos Apóstolos, quando os apóstolos foram fazer a obra, eles receberam o Espírito Santo. Por quê? Para a obra não ser feita na carne. Então, eu me refiro assim, de crentes que querem se meter em campos de batalha, pegar a batalha espiritual dos outros, quando eles não têm estrutura. Quando, irmã, faz 25 anos que eu estou servindo a Deus e fica aqui nem testemunho de Jeová, parambolando na cara de um de outro, pegando pelhas de um de outro, sendo que a pessoa é primeiro a pessoa que tem que passar pelo processo de libertação. É bem diferente de você ajudar em algumas coisas que não são tão espirituais dentro da igreja. Tem campos de batalha, de cura, de libertação, de se meter dentro de um lado de um irmão, fazer uma campanha, algo assim que nós estamos nos metendo em território de Satanás. Tem lugares pesados que não se pode entrar de qualquer forma. Por quê? Porque Deus capacita. Como é que acontece com um soldado quando ele vai para a guerra? Se um soldado vai para a guerra, vão jogar ele lá sem saber, sem treinar a sua arma? Tem vários tipos de treinamentos para ele. Treinamento de primeiros socorros. Ele vai ter treinamento como trabalhar em equipe. Ele vai ter treinamento para saber como usar a sua arma. Ele passa por um treinamento para depois ele ir para a guerra. E é a mesma coisa com os soldados de Cristo. Os soldados de Cristo não são lançados na guerra sem nenhum tipo de preparação. Existe uma capacitação espiritual, irmãos, para entrar em certos campos de batalha. Existem territórios muito pesados, com demônios de grande hierarquia, que nós vamos ter que fazer assim, Senhor. Aliás, o Senhor vai dizer, filha ou filho, desçam no propósito de 40 dias de jejum, façam 3 meses de oração e complementa com jejum, porque é o Senhor que sabe o que vai acontecer naquele campo de batalha. Nós temos que parar de estar subestimando o diabo não é burro. Temos que estar parando de subestimar o diabo, irmãos. Eu vejo isso, desculpa falar os irmãos e as irmãs, mas eu tenho visto isso na vida de alguns servos de Deus e servas, eles ficam subestimando o diabo. Eles batem no peito e falam, Deus é comigo. Claro que Deus é conosco. Deus é com você, Deus é comigo, Deus nos dá livramento, mas não vamos abusar, não. Temos que estar debaixo dessa proteção. Se a pessoa tiver brechas abertas e ela for se meter em campo de batalhas, ela pode voltar desviada. Ela pode voltar morta, como eu já vi casos de pessoas que foram se meter em campos muito pesados, sem uma preparação. Por isso existe campo de batalha que antes de nós irmos, temos que pedir confirmação na palavra. Temos que pedir confirmação para ver se Deus está no negócio. É assim que o Senhor tem me ensinado a trabalhar. Então, vejamos, existem 2 tipos de retaliações que pode acontecer na vida de um servo de Deus. As retaliações que a pessoa pega por não ter nenhum tipo de preparação. Eu lembro que uma vez um pastor disse assim, irmã Ruth, os irmãos foram todos pregar lá no hospital e voltaram todos doentes. E na hora o Senhor disse, eles não estão preparados. E eu falei, isso é retaliação, eles não estão preparados. Eles devem ter entrado de qualquer jeito. Quando eu vou entrar ali na favela de Curitiba com os irmãos, é assim que o Senhor me ensina. Nós estamos indo amanhã pregar lá na favela. Vamos dividir em equipe aqui. Vocês ficam aqui
evangelizando os que vão passando, e os outros que estão mais revestidos vão entrar comigo lá dentro, porque nós não sabemos o que vai acontecer. Porém, todos têm que estar no jejum, sempre. Sempre. Porque na hora que o povo lá manifesta na rua, quando a gente coloca a mão na cabeça deles. É uma zona muito pesada, cheia de demônios que estão escravizando essas pessoas. Então, a gente vai se meter no campo dos demônios, eles não vão deixar barato. Eles vão querer vir com a retaliação de algum lado. Vai levantar alguém contra a tua vida, vai levantar alguém dentro da tua casa contra você. O diabo vai querer fechar a porta do emprego, o diabo vai querer colocar alguma doença, alguma enfermidade. Então, existem dois tipos de retaliação. A primeira é porque a pessoa não está revestida e preparada para aquela batalha. É um grande erro uma pessoa que não está liberta querer se meter na casa do outro, pegar a peleja do outro. Isso é pegar retaliação. E a outra retaliação é que Deus permite a retaliação para o quê? Para estruturar, para amadurecer, para fazer a pessoa crescer na graça. Esses são os dois tipos de retaliações que existem no mundo espiritual, aonde vai vir de alguma forma, de algum lado. Pode ser na família, pode ser a pessoa ficar doente, pode ser na vida financeira, pode ser na vida espiritual, pode ser dentro do casamento, perseguição, calúnia, difamação. Existe vários. O diabo vai ver aonde ele vai trabalhar e, claro, por permissão do Senhor. Por isso, nós temos que estar realmente debaixo de uma cobertura espiritual, de oração, de jejum. Temos que, de fato, usar as armaduras que o Senhor, aleluia, coloca sobre a nossa vida. Amém? Vamos falar aqui sobre as setas inflamadas. Eu já tenho um vídeo falando sobre as setas inflamadas aqui no canal do YouTube, mas quero me aprofundar um pouquinho mais sobre as setas. Irmãos queridos e amados, setas inflamadas são flechas. Flechas realmente, os demônios, eles têm armaduras demoníacas, eles têm armaduras. Eu já vi eles colocando câncer nas pessoas através dessas flechas. Eu já vi eles usando martelos, batendo na cabeça das pessoas para elas terem enxaqueca. Eu já vi os demônios colocando problema cardíaco nas pessoas. Eles têm setas, eles têm instrumento. Da mesma maneira que o Senhor disponibiliza as armaduras de Deus sobre os seus soldados, aleluia, exatamente como Paulo escreve em Efésios. Aquelas armaduras que estão escritas ali em Efésios, elas não são uma mitologia, elas não são uma parábola, elas não são, vamos dizer, de engano. Elas são reais no mundo espiritual. Tem pessoas que fazem oração comigo aqui, que quando nós encontramos em algum lugar que eu vou pregar, Deus já permitiu elas verem as minhas armaduras no mundo espiritual. Existe uma armadura sobre mim, capacete, escudo, espada, tudo. E se não tiver a armadura, alguma parte do peito, vai estar descoberto no mundo espiritual. Vai estar descoberto. Então, amados e queridos irmãos, os demônios têm essas armaduras demoníacas. Eu fui levada no inferno, nessa parte de uma sala lá que eu vi essas armaduras. Parece loucura, sim, mas vamos nos desapegar do mundo físico, lembrando, queridos e amados irmãos, que o mundo espiritual não é limitado. Limitado é você e eu. O teu pensamento e o meu pensamento é limitado. No mundo espiritual, tudo é possível, irmãos. Tudo. O próprio diabo fala, o impossível para nós não existe. Porque eles têm muita fé de derrubar quem quer que seja. Quem quer que seja, Satanás tem muita fé de derrubar. Eles fazem reunião a todo tempo. Tudo no mundo espiritual é organizado. Existem hierarquias, tanto no mundo do lado do Senhor Deus, como do lado de Satanás. Tanto do lado do bem, quanto do lado do mal. Então, as setas, elas são flechas, realmente, literalmente flechas inflamadas, que os demônios mandam. Essas flechas manipulam a mente, levando para o coração, fazendo as pessoas agirem como pessoas ímpias que não têm Jesus. O propósito dessas flechas é fazer as pessoas agirem como ímpios, se comportarem como ímpio, entrando em tribulação,
Por que, queridos e amados, os demônios fazem isso? Porque quando é atingido essas flechas, principalmente na mente, desce para o coração e faz a pessoa a pecar, essa pessoa sai dos propósitos de Deus. Contamina essas flechas, espiritualmente falando. Então, quando a mente é atingida, o diabo, ele tem o controle sobre essa pessoa. Por isso, Satanás, ele sabe, aleluia, que um crente que tem domínio próprio, ele não vai estar pecando a todo tempo, com pecados, vamos dizer, repetitivos. Né? Então, aleluia, ele sabe que a mente é o centro das nossas decisões. Nela nascem as nossas ações, as nossas atitudes, as nossas palavras. Então, se Satanás consegue dominar uma mente, ele vai conseguir controlar o comportamento desta pessoa, levando-a a pecar, levando-a a não ter domínio próprio. Então, as setas, elas manipulam ações, intenções, sentimentos, atitudes, levando o indivíduo, um servo de Deus, a sair dos propósitos de Deus, a pecar, a ferir os mandamentos, as diretrizes da palavra, os protocolos, aleluia, da palavra do Senhor. Aqui no livro de Romanos, capítulo 12, verso 2. E não sedes conformado com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então o diabo, ele sabe disso. Ele sabe que nós temos que andar na vontade de Deus, fazer a vontade de Deus. E para isso ele quer fazer a pessoa pecar. Pecar contra o seu irmão, pecar contra si mesmo. Então, primeiro, tudo começa na mente, né? As setas fazem essa manipulação. Entra dúvida, entra medo, pensamentos, vamos dizer, indesejáveis. Tudo para tirar o quê? A paz, a comunhão, a fé, a alegria. Então, Satanás sabe que se temos domínio próprio na mente, as nossas ações também serão dominadas. As nossas ações também serão dominadas. Aleluia, santo é o nome do Senhor. Vem aqueles pensamentos intrusos, pensamento, blasfemia contra o Espírito Santo. Isso são setas. A primeira guerra que o crente vai ter é na mente. Por isso, Satanás manda essas setas, irmãos, para fazer essa pessoa pecar. Agora sim, quero abrir um parêntese. Todos nós recebemos setas, independente de ter armadura e não. Por isso nós temos que estar atentos ao mundo espiritual, com jejum, com oração, com separação, consagração. Porque quando vier essas setas, você vai saber, aleluia, na hora que é o diabo querendo fazer você pecar. Como é que faz quando vem um pensamento que não é do Espírito Santo? O sangue de Cristo tem poder de estar repreendido, Satanás. Assim que a gente faz. Só que tem pessoas que estão tão na carne, estão tão adormecidas, que elas estão desapercebidas. Elas não conseguem escutar a voz do Espírito Santo. Elas estão insensíveis ao mundo espiritual. Então, quando o diabo manda essa seta, a pessoa aceita. A pessoa aceita, a pessoa entra na carne. Aí começa a fofoca, aí começa a contenda, aí começa a divisão, aí começa a disputa. A pessoa entra na carne, irmãos, com uma facilidade. O diabo fica rindo da cara da pessoa. E outras coisas que acontecem quando a pessoa ela recebe essas setas. Entra ansiedade, entra depressão, pensamentos de blasfêmias, pensamentos de dúvida. Deus não me ama, Deus não me quer, Deus não me escuta. Tudo isso acontece com as setas que os próprios demônios mandam. Eu quero contar aqui uma situação que aconteceu. Eu recebo uma mensagem. Eu vou recitar algumas coisas que acontecem e vem acontecendo nesse transcurso de tempo que Deus me entregou um ministério de batalha espiritual. Eu sempre soube, desde o princípio da minha conversão, que Deus me chamaria para batalha espiritual, para guerras espirituais, e que eu ia confrontar, eu ia estar de frente com os demônios. Eu sempre soube disso. Sempre soube disso. Que o ministério ia ser de batalha espiritual, que o povo ia ser um povo de oração, de jejum, e que através deste canal o Senhor ia levantar um povo para guiar outra geração e outros povos que virão. Aonde cai. Porque é isso que se trata o povo de Cristo. O povo de Deus é um povo unido. Eu até brinquei com a missionária Doralice, eu falei, os demônios são mais unidos que os próprios crentes.
Por acaso a gente vê os bruxos satanistas brigando, dividindo-se aí na internet? Não, eles resolvem sua rivalidade no oculto, com muita classe, com muita postura. Eles não resolvem lavando roupa suja na internet, não. Isso quem faz são os tolos, que dão lugar para a carne, que vem para essa plataforma e ficam resolvendo assim as coisas. Em vez de resolver entre eles dois, eles ficam trazendo tudo na internet. Mas enfim, eu recebo uma mensagem de uma irmã, né? Eu não vou recitar, mas ela sabe quem ela é. Ela manda mensagem. Isso, ela manda mensagem e fala: eu tô com a mente muito atribulada, eu tô pra ficar louca, eu não tô aguentando. Pelo amor de Deus, ora por mim. Você sabe que eu não sou tipo de oração pra você, mas pelo amor de Deus, ora por mim. E eu tava num jejum pesado, né? Num jejum pesado. Eu disse: tá, tinha um já aí que eu vou te ligar. Aí eu liguei pra ela. E ela entrou nesta batalha, nesta guerra na mente. Ela começou a ter guerra na mente. Ela recebeu seta na mente depois que ela renunciou ao segundo casamento. Aí eu comecei a levantar um clamor de oração por ela. Comecei a levantar. Eu não sei quanto tempo fiquei orando, levantei. Aí na hora que comecei a orar. Sai, Satanás, sai. Comecei a expulsar. Deus, abre a minha visão. Aí eu falei bem assim: aí está eles. Eu estou vendo, são 7. Cada um tem uma flecha, estão andando na tua mente. Na hora que eu falei, ela disse que ela se arrepiou toda. Essa irmã não tem um dom de visão nem nada. Deus trabalha mais na percepção, né? Aí eu falei: vocês estão escutando a minha voz, né? Pois é. Vocês estão todos queimados pelo poder que é no sangue de Jesus. E eu comecei a guerrear com aqueles demônios no mundo espiritual. Deus começou a mandar fogo. Eles foram saindo todos. Eles estavam querendo deixar ela louca, desestruturada. Eles estavam jogando as setas inflamadas na mente, por ela não ter o capacete de Cristo e por ela não ser uma pessoa de muita oração, de muito jejum. Porque quando vem a seta, irmãos, tem que repreender. Tem que repreender. Ela não tinha nenhuma armadura. Tem vezes que essas setas vão vir, vão bater na armadura, como acontece comigo, tá? Como acontece comigo. Estou orando com os irmãos aqui, recebo as setas de vários demônios ao mesmo tempo. E eu dou aquela parada, os irmãos já observaram como eu faço bem assim. É porque eu estou sentindo a opressão e o impacto dessas flechas inflamadas que eles mandam. Comecei a entrar em campo de batalha, orar, e eles foram todos expulsos da sua casa. No outro dia, ela mandou mensagem para mim e disse: irmã Ruth, o que foi aquilo? Meu Deus, o que foi aquilo? Eu estava para ficar louca, eu não estava conseguindo me concentrar em nada. E aí eu passei todas as informações do que eu tinha visto no mundo espiritual. E ela pôde voltar a ter a paz na mente dela. E ela disse: foi automático. Você começou a orar, eu fui sentindo saindo aquelas coisas da minha mente, sabe? Então, irmãos queridos, é isso que se trata. É isso que acontece com essas setas. Elas manipulam. Às vezes as setas podem entrar no coração, você fica com mágoa de alguém, você fica com raiva de alguém, você fica com sentimentos. Isso são setas, tem que ser repreendido, irmãos. Ramandecai. Tem que ser repreendidos essas setas, porque isso vai nos condenar diante do tribunal de Cristo. Porque nós vamos ser julgados pelo nosso coração, pelas nossas intenções, pelos nossos pensamentos, pelas nossas ações. Tudo será exposto diante do tribunal de Cristo. E Satanás sabe disso. Ele sabe, aleluia, que nós temos que ter uma mente de Cristo. Ele sabe que o nosso coração tem que estar limpo e puro diante do Senhor. Ele sabe, aleluia, que as nossas ações, é por isso que a palavra de Deus fala, aleluia, que só vai herdar o reino de Deus aquele que se comportar e for como um menino, que for como uma criança. Aquele que for como uma criança, porque a criança ela é pura. Nós estamos falando de crianças que são realmente puras, não essas aí que já estão todas corrompidas, né? Então, queridos, né? Então, outra coisa que acontece com essas setas é quando a pessoa vem para a graça e o diabo começa a mandar seta para ele retroceder, para ele voltar, Aí a pessoa cai na masturbação, cai na pornografia, cai em pecados repetitivos, retrocede da onde Cristo atirou. Quando a pessoa entra para a doutrina, o diabo começa a mandar as setas. Você está feia. Teu marido vai te deixar. Usa só um pouco de maquiagem, não tem nada a ver. E o objetivo dessas setas inflamadas é para nos fazer sair da palavra. É para nos fazer pecar.
É para tirar nossa comunhão, nosso relacionamento com Deus. É para tirar a paz. É para tirar a fé, a alegria de servir a Deus. Então, o diabo, ele se alimenta de tudo que é negativo. Dor, incerteza, dúvida, tristeza, tudo ao mesmo tempo. Eu já tive essas setas, aconteceu comigo a princípio da minha conversão, que eu pensei que eu tinha blasfemado contra o Espírito Santo, foi pedir ajuda de uma pessoa, essa pessoa riu de mim, tá? Porque o diabo, ele coloca isso, ele joga as setas, Deus não te escuta, Deus não te quer, você blasfemou contra o Espírito Santo, e eu sozinha tive que guerrear, e o Senhor, aleluia, me deu a vitória quando eu escutei o Espírito Santo dizer, você não blasfemou contra mim, eu estou aqui contigo. A minha alma encheu de alegria quando eu escutei o Espírito Santo falar isso, encheu de gozo. Santo é o nome do Senhor. Então, todo pensamento intruso que fere a palavra, negativo, não é da parte de Deus. Te mata, sai da igreja. Isso são setas. Te afasta daquela pessoa. Todos esses pensamentos que são contra a palavra de Deus, volta para onde você estava. Ou às vezes a pessoa está no ministério até sério. Aí o diabo manda seta para sair da igreja e para uma igreja da porta larga. Então, as setas são isso, para manipular, para enganar, para nos fazer pecar, para nos fazer sair do propósito. E só podemos, aleluia, repreender essas setas se nós estamos sensíveis à voz de Deus, à voz do Espírito Santo, para que nós possamos repreender. Para que nós possamos repreender. Eu lembro quando as primeiras ombreiras no ministério foram ungidas, a irmã Milena me contou. A irmã Milena, todo mundo sabe que nós somos muito próximas, e ela me contou a experiência que ela teve. Eu cheguei com ela e disse, Milena, eu fui orar e você ainda não está preparada para ser ungida. Deus quer mais de você. Deus quer mais isso. Ela disse, não, tudo bem. Ela baixou a cabeça e disse, tudo bem. Só que ela estava na casa dela e o Satanás mandou uma seta na mente dela. Tá vendo aí a tua amiguinha que ela fez com você? Vai ser ungido outros lá e você não. Porque você começou a falar. E ela, na hora, ela soube que era Satanás mandando a seta. Ela disse, Satanás, eu te repreendo pelo poder que há no sangue de Jesus Cristo de Nazaré. Eu te repreendo. Ela me contou depois. E aí, quando foi um dia, eu estava aqui fazendo as minhas coisas, eu estava limpando, quando eu escutei a voz do Senhor, ele disse, há chegado o momento de ungir a minha serva. Há chegado o momento de ungir a minha serva. E ela já tinha tido uma visão dela grávida, tanto que ela foi ungida a ombreira do ministério com um barrigão. Foi muito engraçado. Mas essas são as setas que Satanás manda, irmãos. Às vezes as setas é na mente, no coração, tá? Tudo para nos fazer pecar. Vamos falar sobre as batalhas espirituais, sobre as guerras espirituais. Louvado seja o nome do nosso Senhor. Nós, aleluia, temos muitas batalhas espirituais. Na verdade, servir a Deus já é uma batalha espiritual, né? Já é guerra, batalha. Nós falamos muito em guerra, batalha, e às vezes as pessoas não sabem muito bem o que é batalha, o que é guerra. A primeira batalha que nós vamos ter, do momento que nós aceitamos o Senhor Jesus, é com a nossa carne. É a primeira batalha. Por quê? Porque essa carne velha, nesta carne aqui, com esta natureza, ela quer se impor ao desejo de Deus para conosco, né? É a nossa inimiga. É a primeira batalha que nós vamos ter com a nossa carne. A segunda batalha é com o mundo. Esse sistema aqui do mal ao nosso redor que se impõe também, né, a Deus. Temos essa batalha, temos essa guerra, né? A carne é nossa inimiga, o mundo é nosso inimigo, e o pior de todos, que nós vamos ter a vida toda, enquanto nós servimos a Deus, enquanto nós estivermos nessa terra, aleluia, nós vamos ter guerras e batalhas com ele, que é Satanás, que é o líder deste império das trevas, né, que governa. Então nós temos vários tipos de batalhas, vários tipos de guerras. E essas batalhas e essas guerras vai depender do nível de unção que tiver sobre a tua vida. Vai depender, aleluia, da onde Deus quer te levar, porque essas batalhas vão te dar amadurecimento, crescimento, unção, poder, estrutura, experiência. Ramandecai.
Tudo isso acontece quando nós começamos a ter batalhas espirituais. Quando se começa a ter batalhas espirituais, nós vamos ter batalhas com demônios de baixa hierarquia. E na medida que Deus vai derramando mais unção, mais poder, mais autoridade, vai aumentar um nível, aleluia, de unção e poder na tua vida, na minha vida. Então vai vir outros demônios, vai vir principado, vai vir potestade, até você lutar com o próprio Satanás cara a cara. Às vezes ele vai entrar em alguém, às vezes ele vai se transfigurar. Existem vários tipos de guerras e batalhas, dependendo do nível espiritual que você esteja ou eu esteja. Deus vai permitir essas batalhas espirituais e nós podemos olhar nas santas escrituras. Aleluia, santo é o nome do Senhor, que muitos dos servos tiveram essas batalhas espirituais. Nós sabemos que elas são reais, que elas acontecem, irmãos. Por quê? Temos a batalha da carne, desejos pecaminosos, intenções, ações, pensamentos. Porém, a própria Bíblia já nos dá instruções para vencer cada batalha. Ali na palavra de Deus nós temos um conjunto de informações, armaduras espirituais, ferramentas espirituais para que, aleluia, possamos estar protegidos, revestidos nessas batalhas espirituais e também ter a vitória. Porque essas batalhas, elas não são somente nas esferas espirituais entre anjos e demônios. Existe uma batalha espiritual no mundo espiritual de anjos e demônios, mas que afeta aqui o mundo físico, né? Alguns são servos de Deus e outros estão aí debaixo do jugo de Satanás. Aleluia, santo é o nome do Senhor. Então, para vencer as batalhas, Deus vai capacitando. E nós vamos ver, nós estamos de campanha com a missionária Doralice, amanhã é o último dia do 21 dia de Daniel. Nós vamos ver na palavra de Deus quando Daniel, ele teve aquela batalha, ele teve uma batalha espiritual ali, né? Porque ele se separou por 21 dias. Então a resposta atrasou para Daniel, porque teve uma guerra nas regiões celestiais entre quem? O reino da Pérsia, que é identificado como um demônio. Um demônio. A resposta a Daniel só veio depois que houve a intercessão, depois que o arcanjo Miguel batalhou nos ares para que a resposta viesse, meus irmãos e minhas irmãs. Aqui no livro de Daniel, capítulo 10, a partir do verso 13 até o 20, onde o anjo explica a Daniel por que demorou a chegar após o início do jejum e da oração de Daniel. E este príncipe da Pérsia que fala aqui é um demônio de grande hierarquia. É um demônio de grande hierarquia. Por isso, às vezes, atrasa as respostas das orações. Porque antes da resposta vir, vai vir guerra. Vai vir batalha. Existem vários tipos de batalha que nós enfrentamos, guerras. Tudo que nós vamos fazer para Deus, o diabo quer se impor, o diabo quer atrapalhar, o diabo quer impedir, mas está derrotado pelo sangue que há de Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia. Esta batalha espiritual aqui que atrasou a resposta de Daniel, ela de fato ocorreu nas regiões celestiais. Ali, contra este demônio de grande poder, né, o príncipe da Pérsia, que é identificado como um demônio que resistiu ao anjo mensageiro por 21 dias. E este confronto final, aleluia, da entrega da resposta a Daniel, só aconteceu porque o arcanjo Miguel teve que lutar nos ares com aquele demônio para que a resposta a Daniel viesse. Às vezes a resposta está demorando é porque está tendo guerra, está tendo batalha no mundo espiritual. Porque o diabo quer atrapalhar o agir de Deus, o diabo quer atrapalhar a obra de Deus, o diabo quer colocar empecilho, impedimento para que os propósitos do Senhor, aleluia, se cumprem na tua vida e na minha vida. Sempre que nós vamos fazer algo para Deus, o diabo, ele quer se impor, ele quer fazer as suas marmotas, é impressionante. E quando você vai ganhando mais experiência de sim, tá tendo muita guerra, é porque Deus vai trabalhar. Tá tendo muita batalha, não, é porque o Senhor, aleluia, vai trabalhar. Alande calabacheia. As batalhas, algumas são muito grandes, outras são mais pequenas, outras são mais intensas, outras você tem que intensificar mais o jejum, mais a oração. Mas a vitória, ela sempre vem, aleluia, santo é o nome do Senhor, porque o nosso Deus, ele não luta para perder.
Eu gosto muito dessa frase. O nosso Deus não sabe o que é derrota. Ele nem sabe o que é isso. Aleluia. Ele nem sabe o que é isso. Eu lembro, meus irmãos, em Cristo Jesus, santo é o nome do Senhor. Aleluia. Quando eu fui fazer uma missão com a missionária Doralice, eu não me recordo para onde nós estávamos indo. Eu não lembro mais ou menos para onde nós estávamos indo, irmãos. Eu acho que era para Curitiba, não me recordo. Isso foi no passado. Eu creio que foi para Curitiba que nós... Eu não me recordo. Não quero entrar muito em detalhe porque não me recordo. Na hora que eu cheguei ali no aeroporto com a missionária Doralice para despachar minha mala, eu sempre vou com uma mala pequena, justamente para não pagar excesso de bagagem. A mala é pequena, né? Tem um limite de peso, não é verdade? Então, aleluia, santo é o nome do Senhor. Queridos, na hora que eu cheguei ali, o rapaz pesou a minha mala e disse assim, é R$200. Eu olhei para ele assim, como assim R$200? Eu sempre trago essa mala pequena e nunca pago bagagem, moço. Moça, eu nunca pago bagagem. Ele disse, não, mas é R$200. Passou aqui algumas gramas e eu fiz o cálculo de R$200. Eu olhei para ele, parece que eu estava vendo Satanás transfigurado na forma de um homem na minha frente. Aí eu fiquei olhando assim para ele, ele deu um sorriso deboche. Sabe quando a pessoa deu daquele sorrisinho maligno para você? Aí o Senhor disse, Satanás está nele, porque eu vou operar lá onde vocês estão indo. Satanás está nele. Então, para mim não sair daquela comunhão, eu disse, tudo bem, moço, eu vou pagar. Mas a vontade que eu tinha... Aquilo ali foi uma batalha pequena. Porque o diabo, ele quer colocar os empecilhos, impedimentos, para que a gente chegue a destino para fazer a obra do nosso Deus. Ele sempre tratará de fazer as suas marmotas, meus irmãos e minhas irmãs. Louvado seja o nome do nosso Senhor. Lembro também da outra vez que nós estávamos de missão. Eu e a missionária Doralice, desapareceu a mala dela. Foram mandar a mala dela lá para a Bahia. Acho que era para a Bahia que mandaram. Veio de lá de volta a mala. E ela chegou em São Paulo sem nada. Ela chegou desesperada. Tava o jaleco dela, tava várias coisas dela na mala. E aí Deus preparou tudo e eu consegui localizar a mala dela. Entrei em contato com ela na hora que eu falei, missionária, você não vai acreditar. Foi localizada a tua mala, tá chegando aí em São Paulo, vai lá no aeroporto assim que vai estar lá. Ela chegou, ela começou a chorar. Então, toda vez que a gente sai de missão, o diabo quer tramar algo. Ele quer fazer a gente entrar em guerra. Às vezes essas guerras, elas são mais intensas, às vezes elas são mais pequenas, ainda mais quando nós vamos realizar algo para Deus. Ele quer colocar empecilho, ele quer colocar o tráfico, o trânsito, ele coloca também, ele mexe no trânsito. Irmãos, tudo acontece com respeito às batalhas espirituais. E às vezes as batalhas já são com os próprios demônios. Lembro também, aleluia, santo é o nome do Senhor, quando eu estava orando na madrugada, apareceu na minha frente, alguns metros na minha frente, uma pombagira de quase 3 metros, ameaçando derrubar um irmão. E eu comecei a interceder, eu comecei a guerrear, eu comecei a lutar. Ela disse, eu vou derrubar. Eu disse, você não vai, porque o sangue de Cristo tem poder. E durante as guerras espirituais, quando se entra em campo de batalha, quando se está em oração e jejum, acontece vários fatores durante essa guerra espiritual. E quais são uma dessas guerras? A gente é tomado na espada, quando tem armadura. Você pode levantar e começar a fazer movimentos com a espada, porque você está guerreando no mundo espiritual. Existe de fato uma espada em tua mão, no mundo espiritual, onde você está lutando contra os demônios. Você pode ser tomado na marcha. Enquanto você marcha, enquanto você sapateia, sai fogo debaixo dos teus pés também. E os demônios saem correndo, aleluia, santo é o nome do Senhor. Você pode ser tomado em bater palma também. Os demônios saem correndo também. Tudo acontece nisso quando você está batalhando em oração de joelhos prostrados. Ou quando você está dentro da igreja. Isso são batalhas espirituais. Você sente tudo ao mesmo tempo. Opressão pode acontecer. Você sente opressão maligna. Deus pode ativar o teu olfato espiritual. Você pode sentir cheiro de cachorro molhado. Você pode sentir cheiro de enxofre. Você pode sentir cheiro de fezes. Você pode sentir cheiro de carne podre. Você pode sentir cheiro de cigarro, de bebida, de alguma coisa que é relacionado com o demônio que está trabalhando na vida daquela pessoa que você está orando. Maria Padilha do cigarro. Então, isso acontece quando
nós estamos em batalha, os nossos sentidos espirituais ficam mais aguçados, irmãos. Às vezes Deus abre a visão, a audição. Quando se está em batalha espiritual, os demônios começam a nos xingar, a nos insultar. Escutamos grito, escutamos espada dos anjos trabalhando no mundo espiritual. Isso são guerras espirituais. Quando se entra em campo de batalha de jejum e oração, orando por um povo, orando especificamente por alguém ou por nós mesmos. As batalhas podem ser isso. Com os demônios, com o Satanás, com o principado, com potestade. Elas são cansativas, elas sugam a nossa energia. Nós ficamos cansados, fatigados. E às vezes essas batalhas e essas guerras são impedimentos, empecilhos que Satanás quer fazer para atrapalhar, para impedir o agir e a obra do nosso Deus. Tudo isso acontece, aleluia, quando estamos... E aí nós temos o apóstolo Paulo. As guerras do apóstolo Paulo durante suas missões não foram poucas, não. Muitos conflitos militares, muitas batalhas espirituais, muitas perseguições físicas, desafios até culturais, sofrimentos, aleluia, enfrentado pelo cristianismo e pelo Império Romano, né? Paulo, nós sabemos a história dele, que era um fariseu, um perseguidor, né? Que deixou de ser um perseguidor e um missionário, aleluia, pregador do Santo Evangelho. Em uma das suas perseguições, Paulo foi apedrejado e eles pensavam que ele estava morto, né? Paulo foi apedrejado e deixado como morto, mas ele não estava morto, ele sobreviveu. E isso foi uma das batalhas espirituais que Paulo teve, né? Ele foi apedrejado e tudo mais. Paulo também enfrentou várias prisões, muitas prisões, tanto que suas cartas ele escreveu durante essas guerras, essas batalhas espirituais. E isso nós vamos encontrar no livro de Efésios, que ele entendeu a profundidade do que é batalhar contra Satanás, contra os demônios, e disse que era necessário ter as armaduras, revestir-se da armadura de Deus, e que nossa batalha não é, aleluia, na carne, não é na carne. Aleluia, santo é o nome do Senhor. Então, amados e queridas irmãs, são vários tipos de batalha que nós vamos ter para vencer a Satanás. Mas, todavia, Deus, ele nos ensina a manejar a espada. Não existe nada mais enriquecedor do que ter as nossas próprias experiências, para que elas vai deixando a gente calejado e experiente com as batalhas espirituais, com as guerras contra os demônios. Às vezes essas guerras podem ser especificamente contra um demônio. Eu estou lutando com a pombagira já tem 3 meses. A pombagira é o demônio que mais luta para derrubar qualquer que trabalha com cura e libertação. Por quê? Porque a bicha é perigosa. A bicha trabalha de maneira muito ampla. Vaidade, sensualidade, depravação, casamento, vida conjugal, maquiagem. É muito amplo a pombagira como ela trabalha. Por isso ela é o demônio que mais luta para nos derrubar e para querer parar as nossas marchas. Todos os servos de Deus na Bíblia tiveram diferentes batalhas espirituais, guerras espirituais. E nós aprendemos com eles que servir a Deus não é para qualquer um, não. Eita glória. Servir a Deus não é para qualquer um, não, irmão. Tem que ter a costa muito larga. Mas, todavia, Deus não dá uma cruz que nós não podemos suportar. A última batalha espiritual que eu tive, ainda estou em uma batalha espiritual vivendo agora, eu tive que lutar com 5 demônios. Eles iam e voltavam, iam e voltavam. E nós temos o exemplo do próprio Cristo, que lutou com o próprio Satanás no deserto. Aquilo foi uma batalha. Aquilo foi uma guerra. E eu tenho certeza absoluta que não foi só aquele momento que ele foi tentar o Senhor, não. Eu tenho certeza que o diabo ia e voltava nesses 40 dias, 40 noites que o Senhor ficou no deserto, ali se preparando para o seu ministério. Ramandecai, Alamaia. Tenho certeza absoluta, porque o diabo é persistente. O diabo só muda de estratégia. Ele só muda de estratégia. Ele não conseguiu derrubar você no adultério, ele vai tentar entrar com orgulho. Ele não conseguiu derrubar você no orgulho, ele vai tentar entrar com a corrupção. Ele muda de estratégia. Eu fico de boca aberta com as marmotas de Satanás que Deus me mostra.
Como ele é estrategista. Então ela está orando muito, jejuando muito. Então vamos ver. Eu lembro que eu tive uma guerra espiritual também, que lutei com 3 demônios ao mesmo tempo. O orgulho, a soberba e a vanglória. Esses demônios existem. O orgulho, a soberba e a vanglória. E lembro também, aleluia, que me faz lembrar o Senhor, me faz recordar o Senhor. E uma madrugada que eu estava orando com os irmãos, eu estava com muita unção, com muito poder, com muita autoridade, quando Satanás mandou uma seta. Ele aproveitou o momento que eu estava orando com muita unção, com muita autoridade, e mandou uma seta, e esta seta chamava orgulho. E aí o Senhor disse, repreenda. E eu disse, Satanás, o meu Deus mostrou o que você fez. Eu te repreendo pelo poder que há no sangue de Jesus Cristo de Nazaré. A honra e a glória é do nosso Senhor. A honra e a glória é do nosso Senhor. Então, para vencer as batalhas, as guerras, não somente o Senhor nos prepara, nos deixa calejado, mas também tem que estar muito atento ao mundo espiritual, com tudo que está acontecendo à nossa volta, meus irmãos. E quando nós guerreamos, por meio da oração, por meio do jejum, Deus nos dá cobertura, Deus nos dá livramento, Deus nos ajuda a vencer essas guerras. Elas só podem ser vencidas no Espírito. É fato. Vai ter batalhas que você vai poder falar nada, só vencê-las com a boca calada e com Jeová Rafá, aleluia, na tua frente, guerreando por você. Você se cala e Deus batalha por você. Você se cala e Deus te justifica. Você se cala, aleluia. E quanto mais batalha a gente tem, quanto mais o diabo se levanta contra a minha vida, contra a tua vida, aleluia, para querer parar nossa marcha, para querer parar a obra de Deus, para querer parar os propósitos que o Senhor tem, aleluia, determinado, projetado, desenhado para você, mais unção Deus vai derramar. Mais poder Ele vai derramar. Mas glória Ele vai derramar. Então, todas as vezes que os irmãos entrarem no campo de batalha, pode ter certeza que grandes coisas o Senhor fará. Quando os irmãos entrarem em campo de batalha, em campo de guerra contra o diabo, contra alguma situação que está acontecendo, pode ter certeza, Ralandecai, que grandes coisas Deus tem preparado para você. Só que tem alguns crentes que não querem ter essas batalhas. Não querem ter essas guerras. Eu falei aos irmãos mais de uma vez que a primeira batalha que eu tive espiritual foi com o demônio da morte. Foi 6 meses que durou a batalha. Todos os dias ele vinha querer arrastar minha alma para o inferno. Todos os dias ele queria levar a minha alma. E Deus não me deu colher de chá, não. O Senhor não me deu colher de chá. O Senhor não deu colher de chá para mim. Porque eu vi que na hora que ele entrou, e o Senhor abriu minha visão, e eu escutei quando o Senhor disse, aí vem o espírito da morte lutar contra a tua alma. Vi na hora que ele ultrapassou a parede, e o anjo de braços cruzados, sem fazer nada. Ou seja, o anjo só ia intervir se eu não pudesse. O anjo vai intervir quando nós não podemos sozinho guerrear. Aleluia. O anjo vai intervir por você e por mim, Ramandecai. Quando você não sabe manejar a espada, ele vai intervir por ordem de Deus. Mas na maioria das guerras, é nós que vamos ter que aprender ainda mais, aleluia, quando o Senhor derrama mais poder, mais unção. Porque a palavra de Deus vai dizer que aquele que é mais dado é mais cobrado, Ramandecai. Aí ele ultrapassou a parede. Na hora que ele ultrapassou a parede, ele passou a navalha em mim. Passou. Na hora que ele passou, começou a dar falta de ar em mim. Na hora que começou a dar falta de ar em mim, foi tudo ao mesmo tempo. Eu pensei que meu coração ia explodir. Foi quando o Senhor disse, lute. E eu disse, você não vai levar minha alma. O sangue de Cristo tem poder. O sangue de Cristo tem poder. Ali foi uma batalha que eu tive espiritual. Ali foi uma batalha. E o anjo de braços cruzados, só olhando para mim. Ele só ia intervir se Deus desse a ordem para ele intervir. Da mesma maneira que o Senhor mandou o arcanjo Miguel intervir ali naquela guerra, nos ares, para a resposta vir até Daniel, Ramandecai. Porque os anjos estão debaixo da ordem do Altíssimo, aleluia.
Existem hierarquias no mundo espiritual. E aí, irmãos, eu guerreei e venci. E nunca mais aquele demônio veio me buscar. Eu sei quando é ele cirandando a vida de alguns irmãos. Espírito de morte. Então, amados, o que eu quero dizer com tudo isso? Aleluia. Servir a Deus é guerra, é batalha, é luta. Nós só vamos vencer o diabo se formos um povo espiritual. Se formos um povo revestido do poder de Deus, da autoridade de Deus. Porém, nada, absolutamente nada, quando eu falo nada, é nada de Deus, vem de mão beijada, sentada no sofá e comendo pipoca. Nada. Às vezes as pessoas querem unção, querem poder, querem autoridade, mas elas não fazem nada para receber isso. E outra coisa que tem, Deus vai contemplar teu coração para ver se você não vai se exaltar, se vangloriar. Tem isso também. Tem isso também. Deus vai contemplar se teu coração e o meu está preparado para receber aquilo que nós tanto queremos, ainda mais quando é para trabalhar para o reino de Deus, voltado para a cura, para a libertação, para o mundo espiritual. Então, amados, nós só podemos vencer a Satanás, aos demônios, se nós formos um povo, aleluia, espiritual. Para nós vermos as artimanhas, as marmotas do diabo, quando é ele tramando, quando é ele armando. Porque quando entramos no campo de batalha, Deus abre a visão, Deus abre a audição, Deus fala conosco no profundo, para que nós possamos guerrear e usar as armaduras que Deus disponibiliza. Muito jejum, muita oração, separação, consagração e as brechas todas, absolutamente todas fechadas. Por quê? Porque se tem brecha, como é que o Senhor vai nos justificar diante do diabo? O Senhor não vai justificar rebelde. O Senhor não vai justificar homens e mulheres que estão saindo da palavra. Ele vai justificar os seus santos, aqueles que estão andando na verdade da palavra. Amém? Então, que esse vídeo possa te ajudar, que esse vídeo abra a tua mente, que esse vídeo te ajude a entender que do momento que você aceita Jesus, Ele vai te capacitar, Ele vai te preparar, Ele vai te levantar para você ser um soldado de Cristo, para você lutar contra Satanás, contra os demônios e para você ganhar almas para o reino de Deus. Fique todos na paz do Senhor Jesus Cristo. Se assim o Senhor permitir, eu volto. Shalom.